O Tudo a Ver está de volta e agora nós vamos falar sobre o Maio Amarelo, gente, que nesse ano de 2025, essa campanha a gente fala que acontece no mês de maio, mas na verdade a conscientização no trânsito tem que ser durante o ano inteiro, né? E a gente convidou a Cíntia Neto, que é instrutora de trânsito, e o Jamil Queiroz, que é ortopedista, para bater esse papo, assim, falar um pouquinho sobre conscientização e também as consequências da falta de responsabilidade no trânsito. Então, quero agradecer vocês dois por participarem aqui com a gente. Já vou começar perguntando para a Cíntia. Cíntia, você como instrutora de trânsito, muitos jovens, a carteira de motorista hoje a gente tira em qualquer faixa etária, mas os jovens, geralmente a partir dos 18, têm a autorização para poder tirar. Eles já chegam com aquela vontade logo de ir para o trânsito, assim, ou tem aquela questão da conscientização de que realmente cada um tem a sua participação quando está dirigindo ou está conduzindo uma moto? Eles chegam lá numa ansiedade, só querem saber da parte prática. Eles não querem nem saber da teoria, né? Que a teoria é onde nós vamos informá-lo, né? Ensinar ele o trânsito, né? Ensinar sobre a sinalização, ensinar o respeito ao trânsito, né? Eles querem saber só da parte prática. Não, mas quando é que eu vou fazer a parte prática, né? Eles não têm essa conscientização que a parte teórica ela é de uma grande importância, né? Para eles chegarem até mesmo na parte prática. E quando a gente fala desse ano, a campanha, por exemplo, o lema é mobilidade humana, responsabilidade humana. Então, essa questão da responsabilidade no trânsito, como eu falei, cada um tem o seu papel, assim, o pedestre, o ciclista, o motociclista, o motorista de carro, de caminhão, enfim, veículo grande. Porque se cada um fizer a sua parte, a gente não tem os acidentes. É verdade. Ou evita, né, ao máximo o número de acidentes. Com certeza. Eu costumo muito falar para todos, né, até não só para os meus alunos, como eu sempre converso em roda com amigos, falando com eles a respeito de quê? Se cada um começar a fazer o seu papel, nós vamos ter um trânsito muito mais seguro. É um ciclista andar na ciclovia, é um condutor respeitar uma sinalização, é respeitar, né, uma faixa de pedestre, é o pedestre andar na faixa de pedestre, atravessar diante da faixa, né? Se cada um começar a fazer seu papel, o trânsito ele anda, vai ter um trânsito mais seguro, com um índice de acidente bem mais baixo, né? Porque o trânsito, ele é um ponto de junções onde une todos os tipos de pessoas. E todos nós, diretamente ou indiretamente, nós dependemos do trânsito. E quando a gente fala de acidentes, então, já vem a parte para o doutor Jamil. Jamil, você, obviamente, como ortopedista, já passou por muita experiência de atender acidentados. E existe realmente uma gravidade diferente, né? De um motociclista para um ciclista, para um motorista de carro. Infelizmente, as pessoas que vão tirar a carteira, principalmente de moto, eles já pilotam a moto antes de ter a carteira. Isso a gente vê no dia a dia. Eu sou plantonista Ferreira Machado, a gente opera várias crianças e adolescentes que nem carteira têm e que andam de moto e têm acidentes graves. E infelizmente a imprudência no trânsito, nesse contexto todo que foi falado da educação aí, e a falta de cobrança, de fiscalização, eu acho que cobre isso tudo, engloba isso tudo. E isso responde na ponta, né, que é o acidente, são as sequelas. Os acidentes de moto realmente são muito frequentes. O de carro também existe muito, mas normalmente não tem tanta gravidade comparando com a moto, porque a moto não tem para-choque, né? O para-choque é a pessoa. E o carro, muitas das vezes, hoje os carros são mais tecnológicos, seguram mais o impacto. A gente mora no Rio de Janeiro, infelizmente na nossa área aqui, isso é muito comum a gente não vê essa educação. Eu mesmo trabalho em São Fidélis. Eu não sei o que os caras têm lá, e eles atravessam a rua de moto sem parar. Realmente a educação e a cobrança do poder público, eu acho que isso interfere muito também. Eu acho que pode acontecer muito do rapidinho, vou lá que não vai acontecer comigo. Acontece muito isso? Pode ter esse pensamento também? Sim? Pode, porque todo condutor ele acha que ele é um ótimo condutor e com ele não vai acontecer, né? Aí quando acontece ele fica, nossa, eu fiz isso, como que aconteceu, né? Então, só depois que acontece que ele toma aquele susto, né? Nossa, eu fiz uma bobagem aqui. Mas se ele parar um pouquinho e pensar, você vê que ele consegue evitar aquilo ali, né? Essa educação no trânsito tem que ser trabalhada também de forma gradativa, né? Porque você passa esse conteúdo, você passa as orientações, mas acho que só com o tempo que as pessoas vão tendo mais noção do que realmente é essa educação no trânsito. Isso eu acho que é cultural, né? Isso tem que vir da escola, o ensinamento de trânsito desde a escola. E tem que ser cobrado. Você vai no sul, por exemplo, o cara bota o pé na faixa e todo mundo para. Então isso eu acho que, como eu falei, é cultural. É difícil, não vai ser fácil,
mas eu acho que dá para ser feito, mas é complicado. E trabalhando também com as crianças, você vai ter um condutor mais consciente. É isso aí, eu acho que tem que começar da base, porque quem já está acostumado a fazer errado é difícil. E ela falou a respeito do condutor que se acha o ótimo condutor. Mas eu acho que isso ainda é o mínimo. Eu acho que o maior problema é a imprudência, é o uso do celular, é o uso da bebida, é o uso do álcool. Eu acho que comprovadamente, o maior problema realmente do trânsito é a situação aí de bebida, droga, telefone e imprudência. E você, como ortopedista que faz os plantões até, você vê isso todos os dias, quando você está de plantão, né? Essa questão dessa imprudência realmente levar a isso. Que acaba sendo um gasto também muito grande, porque você tem um gasto com as custas de operação, o pós-operatório, essa recuperação com fisioterapia, acaba sendo um gasto também público. Manter um sistema todo para atender esse paciente, para ser atendido da melhor forma. É o pós-operatório, o cuidado com o paciente, fisioterapia, são as sequelas que muitos deles levam para o resto da vida e o custo disso tudo para o município e para o Estado. E, Cíntia, quando você está falando essa questão da conscientização, a gente está falando de trabalhar desde muito novo, isso acaba sendo importante também, essa divulgação dessas campanhas nas escolas, né? No trânsito em si mesmo também é importante, quanto mais divulgar, melhor. Muito. Eu vejo que quando tem conscientização nas escolas, é interessante como que as crianças eles ficam naquele ar querendo saber mais e perguntando, né? Eu já vi muito criança sentada atrás, aí o pai passa no sinal vermelho. Ele já sabe que o sinal vermelho tem que parar. E ele chama atenção, papai, você passou no sinal vermelho. O pai ele fica com vergonha. Por isso que é como você está falando, se conscientizar lá desde as crianças, né? Isso já é muito importante, né? E como ele estava falando também a respeito da fiscalização. A fiscalização é onde acaba inibindo um pouco mais os condutores de executar algumas coisas. Porque, por exemplo, quando nós temos aqui a lei seca, a campanha da lei seca, por muitas vezes as pessoas fazem o quê? Ah, não vou não, porque ele está tendo a lei seca. Eles não preservam a vida, eles têm medo, muitas vezes, do bolso, né? Então, o medo deles é esse. Ah, o guarda está ali, eu não vou falar no telefone celular, não. E a gente vê que o índice de acidente está relacionado a isso. São as pessoas falando o tempo todo ao telefone celular, é a falta do uso do cinto, é a falta do uso do capacete, aonde gera o quê? Muitos acidentes. E é uma questão assim, você não usar o item básico de segurança, não é verdade? É o motociclista que está sem o capacete, é o motorista que está sem o cinto de segurança, é a criança que está solta no carro sem estar na cadeirinha ou estar no assento para a criança. Né? Então, na verdade, quando a gente para para pensar assim, nos anos 90 não tinha nada disso, na verdade, muito mal tinha um cinto de segurança dentro dos carros, na verdade. E depois isso foi evoluindo também para uma melhora, para evitar essa questão toda dessa gravidade. Então, mas antigamente a gente tem a gente imagina que não tinham tantos acidentes. Realmente o número de veículos eram menores, os carros e as motos eram menos velozes, entendeu? Então acabava que o traumatismo era muito menor. Educação e cobrança é o que vai fazer a mudança nisso aí. E esse Maio Amarelo, como a gente está aqui, para a gente poder estar conversando, batendo esse papo, para informar as pessoas, alertar as pessoas, para poder ter esse cuidado aí com a vida, né? E você falou essa questão dos adolescentes, porque acaba sendo uma irresponsabilidade não só dele, mas principalmente dos pais. Porque como que você deixa um adolescente estar com uma moto? Ou até mesmo, né, você, vou ensinar meu filho já a dirigir, com 12, 13 anos, você coloca uma criança, praticamente uma criança, não tem sem responsabilidade nenhuma para poder conduzir um veículo. Isso acaba sendo muito perigoso também para todo mundo. Com certeza, eu vejo muito o que ele estava falando. Hoje as pessoas chegam na autoescola já até de carro, de moto. Sem ter a carteira? Sem ter e trabalhando, tá? Porque eu já vi muitos alunos falando assim, professor, eu preciso ir porque eu vou fazer uma entrega agora. Eu, como assim? Não, porque eu trabalho de moto. Mas para um pouquinho. Aí você tenta com aquele jeitinho conversar, conscientizar ele sobre a importância, né? Porque nós sabemos também que carteira, ela não dirige, mas ela é o item primordial, porque é através dali, você entrando em uma autoescola, que você aprende o quê? As leis, a noção de tudo que você deve estar fazendo, né? Tem imprudências que são mais constantes, assim, são mais identificadas, são mais registradas?
Na verdade, a gente vê muito a ultrapassagem errada, né, nas rodovias, forçar uma ultrapassagem. Quando eu até comento com eles o valor da multa lá, né, de forçar uma ultrapassagem, o que acontece? Eles ficam, nossa, isso tudo, né? Então, a gente vê a conscientização deles não está no acidente, está no dinheiro, né? Então, eu vejo bastante isso daí. Então, a gente vê o desrespeito, porque hoje 90% dos acidentes de trânsito, ele é ocasionado devido ao quê? Falhas humanas. Então, olha o tanto de acidente que poderia ser evitado com coisas tão pequenas, né? Aos olhos que eles acham que é pequena, né? E uma boa fiscalização também ajudaria nisso? Muito mesmo. Porque se vai ele à vista lá, tem uma fiscalização, pera um pouquinho, vou colocar o cinto. Então, eles começam a se conscientizar cada vez mais. E sabendo que todo dia vai ter, que entendeu? Frequentemente vai ter, ele não vai chegar na autoescola de carro sem ter carteira, ou de moto sem ter carteira. Ele não vai sair de casa sem um capacete, ele não vai sair de casa, não vai botar o cinto. Para vocês terem uma ideia de como que é cultural, no Canadá, a maioria das festas, até em festa de casa mesmo, as pessoas não botam bebida, sabe por quê? Porque se o cara sair dali, tiver um acidente, matar alguém, se ele saiu de uma festa, o responsável é quem deu a bebida a ele. Olha o nível da cultura, entendeu? E a gente não tem isso. Como você falou, como é que o pai deixa o menor estar dirigindo a moto, sabendo que a moto é perigosa para a gente que é adulto, que tem carteira, que tem tudo. Então, a gente não consegue entender, porque a gente só vê depois que a mãe, o pai está chorando lá no Ferreira, lá, com o filho quebrado, perdendo uma perna, com traumatismo craniano, desesperado, que deixou o filho fazer isso. Entendeu? Dentro da área de cada um, primeiro Cíntia, depois o Dr. Jamil, o que vocês diriam sobre essa questão de conscientização, de campanha, de educação no trânsito? Vamos usar o capacete, vamos usar o cinto de segurança, vamos parar de falar o telefone celular, vamos ter respeito na sinalização, andar dentro do limite da velocidade. A conscientização salva a sua vida. Eu sou mais crítico um pouquinho, acho que a pessoa tem que ter a consciência do que pode ser feito. A moto ou o carro ou qualquer veículo motorizado, ele é uma arma na mão da pessoa, porque se ele se acidentar, ele está fazendo mal a ele mesmo, mas ele pode matar outras pessoas, um pai de família. Então, fora isso tudo que ela falou, que é o básico, eu acho que a gente tem que pensar muito além disso, porque responsabilidade. Responsabilidade do pai, da mãe, de quem deixa uma criança dirigir uma moto, e de você que sai bêbado, que sai drogado, pilotando, para poder causar uma morte de outra pessoa, porque foi o que ela falou antes, as pessoas não se preocupam com elas mesmas, mas infelizmente a gente tem que se preocupar com as outras pessoas, porque como é que a gente tira a vida de um inocente? Isso é a mesma coisa que você pegar a arma e pôr um tiro na cabeça da pessoa. Então acho que é muito importante isso, muito preocupante, e acho que os governantes, o poder público tinha que focar mais nessa fiscalização e nessa orientação da população. Seria bacana se essa orientação fosse ao longo do ano, né? Sim, assim, dos dias, né? Exato, assim, as escolas fazerem as suas campanhas esporadicamente, os locais de trabalho também, porque, por exemplo, a gente tem essa questão da bicicleta, o incentivo de usar a bicicleta, mas também não é usar a bicicleta de qualquer jeito, porque o ciclista ele também tem que seguir as regras, senão daqui a pouquinho é mais acidente, porque a gente vê muitas vezes, tem a ciclovia, mas a pessoa está andando aonde? Na pista de rolamento, na verdade. Muito, a gente vê muito isso daí. Nossa cidade hoje, ela melhorou bastante com essa parte da ciclovia, né? Sim. Ciclovia, ciclofaixa, mas a gente não vê as pessoas andando na ciclovia, nem na ciclofaixa, como eu falei no começo. Se cada um começar a andar, né, fazer o seu papel, andar no seu local apropriado, respeitar, né? Porque todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, basta seguir. E outra coisa, vocês falam de bicicleta aí, a gente está fazendo até um trabalho no Ferreira a respeito das bicicletas elétricas. Sim, porque muitas andam na ciclovia. Não, e outra coisa, é a bicicletinha, mas tem o motor, tem acelerador. Silenciosa. E o freio não para. Mas tem umas também que são motinhas também, que são pequenas, que as pessoas também acabam andando. Eu não estou nem falando das motinhas, que é pior ainda. Falando dessas bicicletas mesmo, que são as bicicletas elétricas. O índice de acidente de bicicleta elétrica está absurdo. É mesmo? Nós estamos fazendo um trabalho lá com os acadêmicos, estão fazendo, e daqui a pouco vai estar pronto. Tipo assim, num dia chegar 7, 8 pessoas acidentadas no Ferreira, com fratura exposta, fratura de perna, de braço, por queda, por causa disso. Porque ele é uma bicicleta, ele quer andar na rua como moto, no meio dos carros,
aí não tem consciência do que tem que ser feito, o cara não tem carteira, muito mal foi uma aula prática. Daqui a pouquinho tá competindo com a moto. Tá. Não, mas já estão. Já estão. Já estão? Já estão. Estão no meio dos carros de bicicleta elétrica. É verdade. Competindo, que eu falo assim, no sentido de número de acidentes também. Daqui a pouquinho tá quase batendo com a E moto. sem capacete, sem nada, e vamos embora. Aí, muita gente. E o nosso trânsito, ele cresceu muito. Cresceu porque hoje a gente vê muita gente vindo de fora estudando na nossa cidade. São muitas coisas que eles acabam, né, o número de veículos crescendo. Então, o número de acidentes, consequentemente, ele o quê? Aumenta. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso convite do Tudo a Ver. Se deixar, a gente fica conversando mais, assim, porque na verdade é tão bom quando a gente pode passar algumas orientações e vocês vivem isso na prática, né? Você, como educadora de trânsito, né? Porque uma instrutora de trânsito acaba sendo também esse papel importante de educadora. E você, infelizmente, pegando aquela galera que não educa nada, que não, né? não segue essa educação adiante e acaba, infelizmente, sofrendo um acidente. Mas, ó, muito obrigada mesmo pela presença de vocês aqui, viu? No nosso Tudo a Ver. Obrigado.